Em Porto Elizabeth, na África do Sul, em 18 de dezembro de 1994, uma mulher de 27 anos chamada Alison Bota, ela estava apreciando o fim de tarde na praia com seus amigos, quando eles então encerram o dia e é quase perfeito comendo ali um sorvete no apartamento de Alison. Naquela noite, ela prometeu deixar a sua amiga em casa, pois ela não queria que a amiga fosse sozinha à noite. E Alison, então, quando ela retornou para casa, já era na faixa de 1 hora da madrugada de domingo. Quando ela chegou, ela notou que alguém havia pego a sua vaga de estacionamento. Então, ela precisou descer a rua um pouco para achar uma vaga ali que fosse viável para que ela voltasse a pé. E a única vaga que ela encontrou foi uma abaixo de uma grande árvore que cobria as luzes da rua. E a Alison, ela saiu e começou a remover as roupas do seu banco de trás, só que ela não havia notado que alguém estava observando ela pelas sombras. Do nada, a porta do carro abriu e a Alison tinha um mau hábito de esquecer de trancar as coisas e não era diferente com o seu carro. O homem, ele entrou no carro com uma calma e disse para ela não se mover, ou então ela reparou que ele estava com uma... Então ela concordou com calma e trocou de lugar na cadeira de motorista com ele. Então ele começou a dirigir enquanto partia e Alison, ela olhou pela janela para sua casa e no meio da noite, sem saber o que viria a acontecer. Após alguns momentos dirigindo, este homem ele começou a conversar com Alison amistosamente e disse que seu nome era Clinton e afirmou a ela que ela poderia ficar calma, que ele não tinha nenhuma intenção de matá-la, apenas precisava do carro. Eles foram conversando e ele explicou que precisaria do carro para encontrar alguém e, se comportando, ela sairia do veículo e ela nunca mais o viria. Então Alison disse tudo bem. Durante vários momentos da viagem de carro, ela contemplou pular do carro, ela pensou em pular do carro ali em movimento, só que ela estava paralisada de medo. Alison então disse ao homem, olha, vamos facilitar, você pode ficar com o carro e eu desço aqui mesmo, eu te entrego os documentos e tal. Contudo, ele recusou e ele disse que alguém havia roubado a sua TV e o devia dinheiro, mas precisava de um carro, de um desconhecido e uma desconhecida para ir cobrar de forma discreta. Poucos minutos após isso, ele encontrou quem ele estava procurando, ele parou o carro e disse para o homem entrar, e então ele apresentou Alison como a sua amiga. Clinton disse que o nome do homem era Tenos. Alison viu o homem e disse que foi a primeira vez na vida que ela viu alguém e sentiu assim uma energia, uma face assim, de pura maldade. Os três então seguiram a viagem e Alison disse que sentiu um grande tombo no coração e olhou ao redor e percebeu que estava num lugar completamente deserto, mas ainda tinha um pouco de calma pela conversa anterior com Clinton. Eles então pararam o carro na área rural e disseram a Alison que iriam usá-la, né? Gostando ela ou não. Então eles perguntaram se ela pretendia reagir. Ela disse que não sabia lutar e que ok. E de alguma forma, Alison ainda estava vivo bastante para ver os dois homens claramente entrarem no carro e irem embora, deixando ali numa área rural, no meio da escuridão, longe da civilização. Como nós sabemos todos esses detalhes? Porque Alison sobreviveu ao atentado. Alison, então, ela começou a rastejar até uma estrada principal, mas ela começou a sentir algo mole próximo à sua cintura e pernas. Mas o estado de frenesi, mais o nível de feridas, causou dormência total no seu corpo, o que a impediu de sentir qualquer parte do seu corpo do quadril para cima. De acordo com ela, neste momento ela teve uma experiência extracorpórea e se viu de fora do seu corpo e recebeu uma escolha, morrer ou correr o risco de tentar voltar para o seu corpo.
e de alguma forma Alisson retomou a consciência e, tentando se levantar, ela saiu andando pela estrada. E em alguns momentos, finalmente um carro passou, mas ao ver a mulher ali, ele acelerou e foi embora. E pouco tempo depois, outro carro passou e finalmente parou para ajudar a Alisson. A pessoa saiu do carro, pois não estava conseguindo ver claramente a mulher de dentro do carro, e ao vê-la de perto, ela começou a vomitar. A pessoa então chamou a ambulância, pois era da região e sabia que tinha um hospital a 25 minutos dali. Contudo, a ambulância levou 1 hora e 8 minutos para chegar. A Alisson, ela foi levada e a pessoa foi junto. E ao entrar no hospital, 2 enfermeiras desmaiaram ao ver a mulher ali. O médico de plantão, ele recrutou praticamente toda a equipe do hospital para trabalhar na mulher, né, na Alisson. E a primeira coisa a fazer foi instalar um tubo na garganta de Alisson. O homem questionou o médico como ela ainda estava viva e ele simplesmente não tinha uma resposta. Logo o caso de Alisson chamou a atenção de todo o hospital e ninguém conseguia entender como ela ainda estava viva. O hospital, que estava chocado com o milagre, foi rapidamente trazido à realidade pela polícia, que chegou no hospital dizendo que provavelmente a mulher iria morrer a qualquer momento e eles precisavam tirar a informação dela o mais rápido possível para prender os perpetradores. Um livro de ex-criminosos foi mostrado a ela na maca e ela identificou os 2 homens. Eram Tenos e Frens, 2 satanistas ritualísticos. Infelizmente, mesmo com isso, a polícia não podia prendê-los, pois uma acusação depende da declaração em voz alta da vítima e o tubo respiratório a impedia de falar, e o médico disse que se removesse, ela morreria instantaneamente. E enquanto o médico e o detetive discutiam, Alisson, ela puxou o médico pelo braço e o sinalizou para remover o tubo. O médico explicou novamente o que aconteceria se ele removesse, mas Alisson, ela manteve o pedido. E o tubo foi removido e ele então rapidamente falou em voz alta a acusação para a polícia, que finalmente pôde ir correndo atrás dos criminosos. De alguma forma, Alisson sobreviveu também novamente e a equipe conseguiu inserir o tubo novamente. Com o tempo, Alisson, ela recebeu alta. De alguma maneira, seu corpo estava funcionando perfeitamente. Contudo, ela provavelmente nunca teria filhos, de acordo com os médicos. Tenos e Frens, eles foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional e atualmente Alisson, ela tem 2 filhos, ela recebeu inúmeros prêmios e é uma porta-voz, escritora discursiva sobre a força e sobrevivência. 21 anos após o caso, o anestesista Dr. David Comey, que presidiu as operações de emergência, ele enxugou as lágrimas enquanto ele descrevia seus ferimentos. O doutor não foi o único a ter sua vida alterada por Alisson. O mesmo aconteceu com o promotor, o detetive e a doutora que encontrou Alisson na estrada e segurou sua mão até a chegada da ambulância. Na época, estudante de veterinária, Elerd decidiu, depois daquela noite, largar o curso e tornar-se médica e ter outro filho, e o chamou de Alisson. E vivendo agora em Georgia, Alisson, ela disse que precisou se preparar para contar aos filhos o que aconteceu com ela, dizendo: eu nunca menti para meus filhos, eu não queria que eles descobrissem o que aconteceu pegando o meu livro ou vendo o filme. Mas eu nunca disse a eles mais do que eles estavam pedindo ou preparados ali para ouvir, né? Ela disse que o filho dela mais velho tinha cerca de 5 anos quando perguntou porque ela tinha uma cicatriz ao redor de todo o pescoço. E ela disse apenas: mamãe se machucou e às vezes quando você se machuca fica uma cicatriz depois. E isso foi o suficiente. Eles se orientam naquilo que são capazes de digerir. E à medida que envelhecem e podem compreender mais, ela irá contar, disse ela, né? E no início,
Alison, ela não queria que o filme do seu caso fosse um docudrama policial horrível, embora não se intimidasse com os acontecimentos horríveis de 1994. Dizendo ela, estou tão feliz por não ter que estar lá quando eles filmaram a reconstituição, né? E o filme inclui uma entrevista com o juiz Chris Jensen, que condenou Frances e Tenus à prisão perpétua sem opção de liberdade condicional, dizendo ele que precisava deixar claro que eles eram uma ameaça à sociedade e nunca deveriam ter sido soltos, disse Jensen. E isso, entretanto, mudou logo depois de começarem a trabalhar no filme. Alison e Carline, o diretor, souberam que todos os prisioneiros sentenciados antes de outubro de 2004 haviam se tornado elegíveis para liberdade condicional. E durante as filmagens, Frances, ele contatou Carline, o diretor da prisão, usando o celular de um carcereiro. Então ele se ofereceu uma entrevista diante da câmera em troca de uma carta de perdão assinada por Alison e lucros retroativos de seu livro e suas palestras motivacionais, o que foi, recusada por Alison. O filme, lançado em 2016, de 1 hora e 20 minutos, foi aclamado pela crítica, né? Então essa foi a nossa história de hoje. É uma história triste, mas com um final feliz e surpreendente. Se você gostou dessa história, quer que eu traga mais desse tipo de conteúdo, deixa o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like.